Salve! Aqui é seu amigo Ruach. Hoje me propondo a falar de um tema bastante apedrejado por uma gama enorme de igrejas, Brasil e mundo afora. Tão criticado e tão pouco entendido de fato. Eu tive que fazer uma vasta pesquisa para fundamentar muito bem esse estudo, porque ele é sério. Então o estudo tem que ser sério, a pesquisa tem que ser séria. Eu procurei fazer algo bem criterioso. Eu já começo pedindo desculpas pela qualidade, tá? Eu sei que a filmagem não está muito boa, que o áudio poderia ser melhor, mas eu estou fazendo o máximo que eu posso com o pouco que eu tenho. E esse tema eu resolvi trazer porque a minha esposa, eu, nossos meninos, a gente foi visitar uma igreja outro dia e o pastor ele falou sobre como o feminismo atrapalha as mulheres hoje em dia. Eu sei que não houve maldade da parte dele, porque infelizmente muitos cristãos eles são bombardeados todos os dias por essa ala conservadora que fala muito preconceituosamente sem conhecer o suficiente. Porque esse pastor é alguém que conheço na vida pessoal e ele é uma ótima pessoa. Então eu não acredito que ele tenha tido maldade com o que ele disse, mas ainda assim eu resolvi não trazer esse estudo como uma forma de refutação, mas esclarecer para as pessoas o que realmente é isso e qual a importância dele. Então eu peço a sua atenção, vai ser um vídeo um pouco comprido, mas vai valer a pena, pelo menos eu acho que valeu, porque eu, quando cheguei ao final de toda essa pesquisa, caramba, que satisfação, que eu sinto que, apesar de ter sintetizado muita coisa, eu trouxe muita informação, mas eu não sei até que ponto isso é o meu cansaço falando ou a expectativa de que eu possa de alguma forma lançar luz sobre esse assunto. Mas eu não quero atacar a Bíblia, tá? Eu não estou aqui para refutar a palavra, a inspiração. O que eu quero é encontrar nela um equilíbrio para quem precisa abrir a mente, sem atacar a fé dessas pessoas que são bem intencionadas e tudo que querem é conhecer, se aproximar de Deus, encontrar o caminho do céu. Mas não é preciso a gente atacar certos movimentos que são tão importantes nessa terra. Para iniciar essa reflexão, eu fiz uma compilação de alguns textos bíblicos. Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esses textos transparecem bem como homem e mulher foram criados com igualdade. Mas como viemos parar aqui? Você já reparou como toda avaliação negativa do feminismo vem de um ponto de vista masculino? Como se tudo tivesse que girar ao redor do homem, e a mulher, sempre ela, negando a si mesma. Se a mulher for trabalhar, quem vai cuidar da casa? Se a mulher não tiver vaidade, nenhum homem vai querer ela. As feministas querem destruir a família tradicional, liderada por quem? Pelo homem. O feminismo atualmente é considerado radical. E sabe por quê? Porque não inclui os homens na discussão. Porque os homens, sempre eles, parece que eles querem orientar tudo, como se as mulheres fossem incapazes de orientar a si mesmas, incapazes de fazer as próprias escolhas, incapazes de agir de forma sábia. No Velho Testamento encontramos muitas mulheres que tiveram importância, não simplesmente para servir aos homens, mas muitas vezes para corrigir as besteiras que eles fizeram. Temos Eva, a primeira mulher, que não foi criada simplesmente para fazer companhia a Adão, mas ser uma companheira idônea, ou seja, uma parceira. Aí mais pra frente eu encontro a figura de Miriam, que era irmã mais velha de Moisés, que é graças a ela que Moisés foi adotado pela família imperial egípcia e era um grande apoio emocional para ele. Encontramos Débora, profetisa, juíza e líder militar de Israel, porque não havia homens fortes para liderar as tribos na época. Hulda, uma profetisa que aconselhou o rei Josias em tempos de guerra. Esther, mulher judia que se tornou a rainha da Pérsia e livrou o povo de um extermínio iminente. Quantas vezes na história da humanidade as mulheres vão ter que provar que são sim tão capazes quanto homens, que ter direitos iguais é diferente de tirar o que os homens já conquistaram para si, o que elas querem ter acesso ao que eles têm. Eu acho interessante como muitos que criticam o movimento feminista muitas vezes nunca conversaram com uma feminista, nunca procuraram entender o ponto de vista delas.
Você tem ideia de como era o papel da mulher, principalmente antes do século XVIII? A situação delas variava conforme a cultura, classe social e localização geográfica. Eram invisíveis nas estruturas sociais, não podendo votar, ter participação política, ocupar cargos públicos, possuir propriedades, herdar bens. Eram bem frequentemente colocadas em casamentos arranjados, sem seu próprio consentimento, além de possuir acesso limitado a uma educação formal. Basicamente só as mulheres em boa situação econômica conseguiam ter que os homens comuns ainda podiam ter. Tinha a questão da maternidade, que era algo obrigatório. A submissão aos seus maridos não era opcional, e eu falo de casamentos onde agressões e vigilâncias severas eram rotina e não algo esporádico. E para piorar, não existia proteção legal. As mulheres eram obrigadas a suportar as agressões de seus maridos e ainda agradecê-los por eles não as matarem. Quanto às profissões que elas poderiam exercer fora de casa, nos raros casos em que seus maridos permitiam isso, eram limitados a no máximo enfermeiras, parteiras, governantas, empregadas domésticas, costureiras, e em muitas dessas ocupações quem recebia os salários eram seus próprios maridos e não elas pessoalmente. Havia exceções? Sim, raríssimas. As mulheres nobres que pertenciam às elites sociais, figuras religiosas, principalmente freiras, que seguiam um caminho devocional, e mulheres que se destacaram em ações educacionais. E o último grupo foi ainda mais raro. E podemos citar alguns casos, como Hipátia, uma mulher grega do século IV, que era matemática, astrônoma e pesquisadora, que viveu no Egito. Podemos falar de Hildegarda de Bingen, que viveu no século X e era italiana. Dedicou-se a música, ciências naturais, medicina, filosofia e teologia. E eu gosto de citar também Cristiane Pisan, poetisa e filósofa italiana do século XV. O feminismo começou a ganhar corpo por causa da situação marginalizada da mulher num movimento denominado, em 1968, por Marsha Lear, na The New York Times Magazine, como primeira onda do feminismo. Foi inspirada nos princípios da Revolução Francesa, no século XVIII, que defendiam a liberdade, igualdade e fraternidade para homens. Mulheres não eram nem citadas nesses artigos, o que levou principalmente mulheres brancas e de classe média de algumas potências europeias a aspirar direitos que já estavam sendo debatidos e conquistados pelos homens. As principais pautas dessa primeira onda foram a luta pelo direito ao voto, para ter mais participação política e eleger pessoas que defendessem suas pautas. As mulheres também queriam igualdade jurídica, porque elas tinham muito menos direito que homens nessa época. Queriam ter acesso à educação. É estranho para mim pensar que mulheres até poucos séculos não podiam estudar. E olha, eu abro até um parêntese. Na minha vida escolar, eu reparei que sempre os melhores alunos das salas eram as meninas. Aí eu fico pensando, caramba, na história da humanidade, quanto mais a humanidade poderia ter evoluído se as mulheres tivessem o espaço que deveria ser delas naturalmente. Mas não, elas tiveram que brigar, que lutar, que insistir, ser queimadas na fogueira. Eram chamadas de bruxas, eram perseguidas, principalmente a igreja católica, a igreja protestante também queimou pessoas na fogueira. A humanidade só teria a ganhar. As mulheres que lideraram a primeira onda do feminismo, e que infelizmente eu não posso detalhar a maior parte delas, senão esse vídeo teria que durar ao menos 3 horas. O primeiro é Mary Wollstonecraft, considerada a mãe do feminismo moderno. Nasceu em uma família nobre, era autodidata, trabalhou como governanta e professora, esteve na França durante a Revolução Francesa e escreveu obras indispensáveis que alicerçaram o feminismo na Europa. Defendeu a igualdade de direitos, educação e oportunidades para as mulheres. Criticou a sociedade patriarcal, que era liderada pelos homens, e a opressão feminina. Morreu no parto de sua filha, Mary Shelley, nada mais nada menos que a escritora que escreveu Frankenstein. Não preciso falar muito, né? E ela influenciou futuras gerações de feministas, ainda na primeira onda, incluindo Emily Davison, professora e militante britânica com envolvimento em atos violentos em prol do direito ao voto feminino. Ela tornou-se mártir
ao se atirar na frente do cavalo do rei George V, sendo atropelada e morrendo dias depois. Outra que podemos citar é Susan B. Anthony, escritora, professora e abolicionista estadunidense, e exerceu um papel crucial no movimento progressista em 1872. Foi presa por teimar em votar nas eleições e foi conterrânea de Elizabeth Cady Stanton, líder da Convenção de Seneca Falls em 1848. Considerado o marco inicial do movimento feminista nos Estados Unidos, onde apresentou a Declaração de Sentimentos, um documento que reivindicava direitos iguais para as mulheres. As principais defesas de ambas foram as lutas pelo direito das mulheres ao voto, direito feminino à propriedade e à herança, acesso à educação e o emprego como meios de emancipação feminina. Graças a elas, houve a 19ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, aprovada em 1920, garantindo o direito ao voto feminino até que enfim. E, em terras tupiniquins, Brasil! Berta Lutz, bióloga, educadora, diplomata e política brasileira, se empenhando pela aprovação da legislação que outorgou o direito das mulheres de votar e de serem votadas, com o apoio da professora Maria Lacerda de Moura, professora e escritora anarquista, também lutando para promover a educação da mulher e elevar o nível de instrução feminina, proteger as mães e a infância, e obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino, auxiliar as boas iniciativas da mulher e orientá-las na escolha de uma profissão, além de trabalhar pelo estímulo ao espírito de sociabilidade e cooperação entre as mulheres, e fazer com que elas se interessassem pelas questões sociais e de alcance público, assegurando à mulher direitos políticos e preparação para o exercício inteligente desses direitos e estreitar os laços de amizade com os demais países latino-americanos. A segunda onda feminista ocorreu com foco na igualdade de direitos, liberdade sexual, basicamente algo que os homens sempre tiveram e têm até hoje, e autonomia das mulheres. Suas principais defesas eram a igualdade salarial e de oportunidades no mercado de trabalho, erradicação da violência doméstica e estupro dentro dos casamentos, que era uma coisa bem comum até poucas décadas, infelizmente, além, claro, da busca pela representação política e participação nas decisões governamentais, e direito ao controle reprodutivo. E é aqui que o caldo começa a entornar, porque inclui aborto, e aborto gera muita polêmica, muitas discussões, e erra quem pensa que toda feminista apoia o aborto. Não, não é verdade. Mais pra frente eu ainda vou produzir um vídeo sobre isso, mas isso exige uma pesquisa muito mais apurada e é um desespero difícil de colocar a mão. E eu, pessoalmente, eu sou contra o aborto. Mas a gente tem que respeitar que no Brasil as mulheres têm direito legal em casos de estupro e em casos em que a viabilidade depois do nascimento não existe. Há muita coisa que a gente tem que olhar, e olhar com muita humanidade, com muita empatia. Os principais expoentes da segunda onda foram, primeiramente, Simone de Beauvoir, filósofa e escritora, é conhecida como uma das principais figuras do feminismo moderno. Cresceu em uma família tradicional, mas sempre questionou os padrões sociais, e o seu livro mais conhecido é O Segundo Sexo, escrito em 1949, e é um marco do feminismo, onde ela analisa a opressão das mulheres e de onde vem a famosa frase: não se nasce mulher, torna-se mulher. E essa frase, aliás, é distorcida à exaustão pelos militantes da ideologia de gênero. E eu vou detalhar isso mais pra frente, lá perto do final. O que eu quero falar é que essa obra é uma denúncia de como as mulheres são tratadas, subestimadas. Elas são o outro, sabe? Alguma coisa abaixo do homem e um pouquinho acima dos animais. E ela defendeu a independência econômica e sexual e intelectual das mulheres. E enfatizou a importância das mulheres tomarem decisões sobre suas próprias vidas. Algo que já era até discutido antes, mas ela deu uma ênfase especial. E a obra dela continua influenciando o debate sobre igualdade de gênero, direito das mulheres e liberdade individual. Outra autora que compensa falar é Beth Friedan, psicóloga e jornalista e escritora.
Suas principais contribuições foram diversos livros, entre eles O Mistério Feminino, de 1963, marco da segunda onda feminista, e suas principais bandeiras foram a igualdade salarial e liberdade reprodutiva. Voltando ao Brasil, Maria da Penha Maia Fernandes. E palmas, porque essa mulher merece. E eu sou suspeito para falar dela porque eu sou um profundo admirador. É socióloga, ativista e sobrevivente de 2 tentativas de assassinato por parte de seu próprio marido na década de 80, que a deixaram paraplégica. E seu caso foi um marco na luta contra a violência de gênero no Brasil, culminando na Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, uma lei que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Olha que interessante, né? Muitos cristãos e conservadores também não religiosos, sabe, muitos canais de direita têm atacado essa mulher, vitimizando o agressor dela, que poxa, ele passou o quê? 2, 3 anos na cadeia e condenou a mulher para o resto da vida a não andar, a ter seus movimentos restritos. Maria da Penha merece respeito e ela merece ser tratada como a heroína que ela é. E a luta de Maria da Penha inspirou um documentário e uma série na Netflix. Ela também recebeu prêmios internacionais, como o Prêmio Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas em 2005. Agora vamos avançar no tempo para a terceira onda do feminismo. Essa terceira onda surgiu na virada dos anos 80 para os anos 90, como uma resposta às necessidades não atendidas pelas ondas anteriores. Por isso ela é diversificada, inclusiva e global, focando na diversidade de raças, classes sociais, sexualidade, gênero, luta contra a violência sexual, assédio sexual, principalmente nos locais de trabalho, né? E é bom não confundir com assédio moral, embora tenha muita ligação com o outro. Luta por direitos reprodutivos e de liberdade sexual, igualdade salarial, oportunidades de ascensão profissional e crítica à sociedade patriarcal, ou seja, quando os homens têm mais poder e controle sobre tudo, deixando as mulheres em desvantagem, causando desigualdade, violência e as tão malditas limitações. Agora falemos dos principais expoentes dessa fase do feminismo. Temos a famosíssima Judith Butler, figura influente no campo dos estudos que interpretam gênero e sexualidade como construções sociais e culturais e considera as intersecções entre gênero. Intersecções, sabe? Raça, classe, etnia e outras categorias sociais que ligam o gênero feminino. Suas principais bandeiras são a promoção de diversidade e inclusão, combate à discriminação e opressão, empoderamento de minorias sexuais e de gênero, questionamento de estrutura de poder, mas ela tem uma conterrânea também de grande importância. Seu nome é Rebecca Walker, escritora e filha de Alice Walker, autora do famoso best-seller A Cor Púrpura, um livro que eu não li, mas por enquanto eu vou me satisfazer em assistir ao filme, que agora eu sei que existe, e até fazer essa pesquisa eu não sabia. Rebecca Walker, ela também cunhou o termo terceira onda do feminismo em 1992. Escreveu livros, criticou o racismo e o sexismo, lutou pelo empoderamento de mulheres jovens e marginalizadas e recebeu prêmios pela sua obra, e até hoje, uma voz muito poderosa na luta pela igualdade e justiça social. Na Europa, o principal nome dessa etapa do feminismo é Gisèle Halimi, tunisiana, foi uma advogada, escritora e lutou pela descriminalização do aborto na França e defendeu a separação entre Estado e religião. Lutou contra a violência doméstica e o assédio sexual e incluiu questões raciais e de classe em sua abordagem feminista, o que até então não era tão comum. Deixou muitas obras importantes e um legado grande, como influenciar a lei da legalização do aborto na França, que ocorreu em 1975, e recebeu o Prêmio Internacional Simone de Beauvoir em 2006. No Brasil, um dos nomes mais representativos é o de Marilena Chaui, filósofa brasileira, professora da USP. Dos anos 70 para cá, ela já escreveu mais de 20 livros abordando questões de gênero, justiça social, democracia participativa e igualdade. Entre elas, esse,
onde a autora mostra como a cultura pode ser usada para fortalecer ou enfraquecer a democracia. E ela defende como a cultura deve ser uma ferramenta para incluir, empoderar e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Essa mulher espetacular é defensora da educação, lutando em prol de um sistema de ensino público e crítico, participa de debates, entrevistas e colunas em jornais, já tendo ganhado prêmios em literatura e um honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E antes que eu me esqueça, tá? Marilene Chaui é especialista em Baruch de Spinoza, nada mais nada menos que um dos meus filósofos prediletos. No momento, estamos passando pela chamada quarta onda do feminismo, que foi iniciado por volta de 2012 e agora já sendo adaptado a uma linguagem digital, a um mundo mais tecnológico e tendo redes sociais como o meio mais eficaz de comunicação. Entre seus principais pontos, ele aborda a interseccionalidade, que é a denúncia de diferentes formas de discriminação e opressão contra as mulheres, e esse movimento acrescenta efetivamente classes que não foram tão defendidas nos movimentos anteriores, como as mulheres negras, indígenas, mulheres trans, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outras minorias. Lembrando que o feminismo começou com mulheres brancas de classe média, agora ele é mais global e visa atender a todas as mulheres, combatendo o assédio, estupro, feminicídio e outras formas de violência, acesso a meios contraceptivos seguros e saúde reprodutiva, colocar mais mulheres na política e em cargos de liderança. Por fim, combater o racismo. E agora vamos passar a falar das suas principais representações. Nos Estados Unidos eu destaco dois nomes: Kimberlé Crenshaw, uma pioneira do feminismo interseccional, graduada em Direito pela Universidade de Cornell em 1981 e doutora em Direito pela Universidade de Harvard em 1985. Professora de Direito na Universidade da Califórnia e na Universidade de Colômbia, criadora do termo interseccionalidade. Uma palavrinha difícil e de conceito tão amplo que merece bastante atenção. A Kimberlé é escritora, ativista e importante para a defesa da mulher em todo o mundo. A outra figura que eu citaria é Chimamanda Ngozi Adichie, escritora e ativista, e cresceu em uma família de acadêmicos. Estudou na Universidade da Nigéria e mais tarde nos Estados Unidos. Ela defende a igualdade salarial e oportunidades de emprego, direitos contraceptivos e fim da violência de gênero, principalmente nas sociedades africanas, além de ser uma inspiração para diversas mulheres importantes pelo mundo. Na Europa há muitos nomes que eu poderia citar e caramba, como foi difícil escolher, mas vou focar no nome de uma pessoa que surgiu mais recentemente e ganhou o ódio de muitos conservadores pelo mundo. Falo de Greta Thunberg, que nesse momento, em dezembro de 2024, tem 21 anos de idade. Desde os 9 anos mostra sensibilidade para questões ambientais. Aos 11 fez uma greve escolar diante do parlamento sueco. Em 2019 fez um discurso impactante na ONU que foi viral e atraiu o ódio de muitos políticos brasileiros, inclusive. Suas principais lutas são em prol da redução drástica de emissões de carbono, transição para energias renováveis, proteção da biodiversidade, justiça climática para países em desenvolvimento, inspirou movimentos globais, recebeu prêmios internacionais e escreveu livros bem elogiados. Antes que eu me esqueça, ela tem síndrome de Asperger e dislexia. Embora seu foco principal seja o ativismo climático, ela frequentemente aborda questões de gênero e igualdade, com diversas declarações públicas, participando de movimentos feministas e criticando a desigualdade de gênero na liderança climática. No Brasil, há diversos nomes que eu posso citar, mas antes de passar para eles, eu vou falar só o nome de uma menina que eu aprendi a admirar e que eu não sei bem o que tem feito na vida. Que eu acompanhei mais ou menos em 2013, 2014, uma menina chamada Isadora Farber, que viu alguns problemas em sua escola, denunciou, criou uma página social e hoje em dia, se eu não estou enganado, ele estuda biomedicina. E outro nome que eu vou citar, que também é uma menção honrosa, é Marielle Franco, uma mulher de origem humilde, que nasceu no Complexo da Maré, formou-se em Sociologia pela Universidade do Rio de Janeiro,
uma liderança comunitária, ativista do movimento negro, defensora dos direitos das mulheres, defensora da população negra, foi eleita vereadora no Rio de Janeiro em 2016, relatora da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara Municipal, lutou contra a violência policial. Ela foi braço direito de Marcelo Freixo, CPI das milícias no Rio de Janeiro, na primeira década dos anos 2000. Enfim, se tornou uma figura bastante proeminente e infelizmente foi morta aos 38 anos junto com seu motorista Anderson Gomes, um caso que até hoje é considerado um crime político e de ódio e que levou uma onda de protestos e mobilizações, homenagens e prêmios póstumos. Marielle Franco é um símbolo da resistência e da luta pela justiça social no Brasil. Mas agora eu vou citar uma pessoa que está aqui entre nós e que é muito ativa e merece muita honra, respeito e consideração. Eu estou falando de Sônia Guajajara, atual ministra dos povos indígenas, pertence ao povo Guajajara do estado do Maranhão, graduada em letras pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em educação pela mesma universidade, e essa é mestra mesmo, tá? Não é como uns e outros que se dizem mestras, mas não tem nem diploma universitário. E Sônia Guajajara foi eleita deputada federal em 2022, defensora dos direitos indígenas, especialmente educação, saúde e meio ambiente. É também crítica ferrenha do racismo e da exploração territorial. Já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, propôs vários projetos de lei para amparar a causa indígena, publicou livros e, claro, é feminista também, com foco na luta pelas mulheres indígenas no que concerne o combate à violência sexual e física, além da busca pela participação política, direito à terra, educação e saúde, valorização da cultura e a sabedoria das mulheres indígenas, claro. Essa mulher é uma inspiração e um grande exemplo de vida. Rapaz, que orgulho que eu tenho dessas mulheres e de tudo que elas encamparam, de todo o preço que elas pagaram, continuam pagando e vão pagar. É tão difícil detalhar tudo o que foi feito e quão importante foi cada uma dessas ações. E eu, à medida que fui pesquisando, fui ficando cada vez mais maravilhado e sentindo o quanto minha vida é boa comparada à vida dessas pessoas, dessas mulheres incríveis. Para chegar esse monte de ditos conservadores e muitas mulheres, entre elas inclusive, tratando suas conquistas como se fossem nada. Olhando para tudo que foi apontado até aqui, vamos voltar os ouvidos para frases do tipo: feministas não gostam de mulheres, ou feministas não entendem nada de mulher, ou ainda a clássica: o feminismo nunca fez nada de útil para as mulheres. Digamos que está certo. Então me respondam: o direito ao voto, o direito das mulheres a ter acesso à educação, a mesma educação desfrutada pelos homens, direito ao trabalho, direito a receber os mesmos salários, direito de serem herdeiras, direito de possuir bens em seus nomes, direito à mesma liberdade sexual que os homens sempre tiveram. E aqui eu não estou falando de questões morais, religiosas ou filosóficas. Direito a ser protegidos pela lei de agressões, estupros e o famoso feminicídio, que nada mais é do que as mulheres simplesmente serem mortas, porque são mulheres, devido a essa visão possessiva que muitos parceiros têm de tratá-las como se elas fossem propriedades, e por isso, por serem elas propriedades deles, eles podem fazer com elas o que eles quiserem. Tudo isso hoje em dia, todas as conquistas que as mulheres tiveram, não fosse o movimento feminista, elas teriam? Será que os homens de bom grado vieram dentro das mulheres tudo isso sem precisar que elas lutassem, sem precisar que elas fizessem passeatas, que elas gritassem, que protestassem, que queimassem sutiãs, que fossem queimadas em fábricas, que lutassem até mesmo para ter um dia especial, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, do quão importante elas são e da quantidade de acesso que elas precisam ter, e tudo o que elas já fizeram por nós como humanidade. Sem o feminismo, isso seria possível? As mulheres conquistaram muitos direitos, mas eles estão longe de ser suficientes. E mesmo que elas conquistaram, elas nem sequer conquistaram integralmente nenhum desses direitos, nenhum. E para que elas possam desfrutar plenamente, vai levar anos, muitos anos ainda. Muita resistência, muitas críticas, muitas pedradas, muitas fogueiras. Porque infelizmente os preconceituosos parece que eles estão mais numerosos a cada dia, estão mais criativos.
Eu cresci ainda vivendo, sabe, aquele resquício de mentalidade que defende que um homem de verdade tem que ser rude, mulherengo, gostar de beber, gostar de violência, armas, que um homem pode não saber por que está batendo em uma mulher, mas a mulher sempre sabe por que está apanhando, que a mulher foi feita da costela de Adão e por isso já nasce devendo, que a função de toda mulher é cuidar da casa, dar filhos para seus maridos, de preferência meninos. E os homens que têm basicamente só filhos homens são os consumidores, e os homens que têm só filhas mulheres são fornecedores. Os rapazes devem perder a virgindade em bordéis, as meninas devem ser recatadas do lar e devem ser ensinadas desde cedo a buscar por um bom casamento, se casar virgens de preferência. E olha, prendam suas cabras porque meus bodes estão soltos. Nossa, é até difícil enumerar tudo com o que eu já convivi. É muito constrangedor vendo homens que se dizem homens de Deus em pleno século XXI ainda reproduzindo pensamentos tão vergonhosos. Eu, como homem, sinto, sabe, sinceramente, vergonha por essa classe a qual eu pertenço. Principalmente porque eu tento manter a mente aberta. Mas olha, eu já tenho mais de 40 anos e desconstruir tudo que foi aqui plantado em minha mente, tudo que eu recebi de educação até aqui, essa herança de machismo, opressão, preconceitos, não é fácil. E admito que em mim ainda vivem muitos resquícios, sabe? Conceitos que tento mudar e tudo é bem difícil. Talvez por isso eu tenha deixado há tanto tempo o ambiente religioso, porque lá dentro eu ainda via muito dessas práticas. E me dá até uma certa repulsa pensar em voltar, talvez colocar aquela velha máscara, sabe? Engolir tanta coisa que eu não concordo. Mas eu já disse em outro vídeo, a minha esposa ela está muito inclinada a frequentar uma igreja e tal, então é provável que a gente até frequente, mas caramba, para mim vai ser muito difícil conviver, porque e não existem igrejas progressistas, não por aqui onde eu moro. E na boa, né, eu acho que igreja de nicho não é uma legal, e eu não sou um desigrejado, tá? Eu sou alguém que realmente não quer saber, eu não tenho uma prática religiosa. E essa questão de reconciliar e aí pegar aquele ritmo de novo, eu não sei se eu dou conta mais, não sei. Mas o que eu sei é que eu tenho 2 filhas. Outro dia alguém veio brincar comigo, a sua filha, você tem que criar ela, para ela casar com alguém legal, um homem rico e tal. E eu virei para essa pessoa e falei, não, eu não vou criar minha filha para ela se casar com alguém influente. Eu vou criar ela para ela ser essa pessoa influente, para ela buscar a própria riqueza, para ela não defender de homem nenhum. Porque minhas filhas são criaturas autônomas e muito capazes de conseguir o que elas quiserem. E vou muito além do mais longe que eu já fui. Então, para voltar à casa do Senhor, acho que a igreja precisa voltar os olhos para a humanidade em si. Uma questão que me incomoda muito por aí é essa tal de falsa simetria. E o que seria? É apontar opostos que não estão no mesmo nível. Apontar situações parecidas numa balança, só que uma tem muito mais peso do que a outra. Por exemplo, o feminismo no machismo. O machismo, ele diminui a mulher, ele oprime. O feminismo, o que ele quer é uma igualdade. Não, o feminismo não quer que os homens desapareçam, que os homens cedam para elas tudo que eles têm, não. Cada um que fica com o que conquistou, elas só querem conseguir as mesmas coisas, essa é a igualdade. As feministas não querem destruir as famílias, sabe por quê? Porque elas também querem ter suas famílias. Talvez com outra mulher, talvez com um homem, e olha, um homem que conquista uma mulher que é forte, que é independente financeiramente, uma mulher que em tese não precisa dele, gente, esse homem tem muito valor. Ele tem que enxergar a riqueza de estar com alguém, de estar com ele por amor. Será que isso é ruim? É destruir a sua essência? O homem deixa de ser macho por causa disso? Não, eu não acredito nisso. É preciso buscar um equilíbrio para tudo, gente. E isso, a gente não chegou nem perto desse momento que a gente precisa equilibrar, onde precisa ceder para poder encontrar em cada um seu próprio espaço. As feministas, ao contrário do que as pregações querem, não querem destruir a família tradicional, até porque, gente, famílias têm muitos tipos. Avós que criam netos, tios que criam sobrinhos, irmãos mais velhos que criam irmãos mais novos, homens que casados com outros homens que têm filhos, mulheres casadas com outras mulheres que têm filhos. Gente, não dá para tratar a sociedade como se ela tivesse que ter um padrão único, porque não tem. O maior problema das igrejas, ao meu ver, é essa visão tirânica, onde a única realidade que deve existir é a que ela prega. Mas existe muito mais do que isso. E fazer o que em relação? Fingir que ela não está lá?
obrigar as pessoas a mudarem a forma como pensam, como consideram a realidade, obrigar as pessoas a abrir mão do que faz elas felizes e adotar só aquela visão que a igreja defende? Será mesmo que a igreja está deixando o mundo entrar no seu interior simplesmente por coexistir com as diferenças? Lugar de mulher mesmo na cozinha? Porque para mim o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Quer casar, ser dona de casa, quer esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia? Que ótimo! Agora quer ir trabalhar, quer ganhar o seu próprio ganha-pão, não quer depender de ninguém? Ótimo! Por que não? Quer deixar o casamento para depois? Esperar o momento certo? Quer casar, mas não quer ter filhos? Por que não? Uma mulher quer casar com outra mulher e registrar em cartório? Por que não? Para mim errado seria obrigar uma igreja que tem os seus fundamentos a fazer um casamento religioso com pessoas do mesmo sexo. Aí não, aí é agredir a doutrina, é agredir a palavra que elas defendem. Mas o civil, o mundo aqui fora, a igreja quer controlar até isso. Para quê? Tem a questão bíblica, tem a questão do inferno, da salvação. Tá, beleza. Mas é assim que a igreja quer ganhar o mundo, obrigando o mundo a aceitar os seus ditames. A igreja deixará de ser santa por permitir que essas pessoas estejam ali ouvindo a palavra e se alimentando da mesma palavra. Se Deus quiser tocar no coração, que Ele toque. Porque quem convence é o Espírito Santo, não é o homem. Não é com as suas pedradas. Eu estou cansado de ver, igrejas onde dizem, não se levante contra o ungido. Às vezes o pastor está roubando, está pecando, está mentindo, está dando golpe na praça. E não, leva para as irmãzinhas no ciclo de oração, nada de ir na delegacia, nada de fazer denúncia. Tá, beleza, querem confiar nas irmãzinhas do sapatinho de fogo? Ótimo, mas para mim, lugar de ladrão é na cadeia. Primeiro, não é assim que os conservadores defendem? Não, bandido bom é bandido. Então, mais uma vez eu pergunto, para você que critica o movimento feminista, o quanto você conhece do movimento feminista? Custa pelo menos tentar ouvir essas pessoas, entender qual é a pauta que elas buscam? Eu entendo que existem doutrinas, que existem estatutos internos, entendo, mas vocês são capazes de pelo menos dialogar antes de sair repetindo um monte de bordões à exaustão? Você sabe o que significa a frase que eu citei lá no começo, não se nasce mulher, torna-se mulher? É simples. Não é essa esquizofrenia de que em um momento você é um homem e agora não, agora eu sou uma mulher, mas pra frente quer ser um abacate. Mudando suas concepções de minuto a minuto. Não é isso, gente. Isso aí é loucura. Vamos pensar numa coisa. Como as mulheres são construídas? Desde cedo. Elas já começam a andar e aí elas ganham bonecas de presente, já ganham panelinhas de brinquedo para já aprender a cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer comida, ganham vassourinhas, ganham rodinhos, aventaizinhos de brinquedo para aprender a ser donas de casa. Recebem visões negativas sobre a própria sexualidade, são incentivadas a ser sempre belas e atraentes, ensinadas a ser dependentes dos homens a vida inteira, primeiro do pai, depois dos maridos, e se tiver renda para complementar a renda do seu esposo, carreiras, beleza, mas não cresça mais que seu marido, não ganhe mais do que ele, não seja hierarquicamente superior e, acima de tudo, não questione seus esposos, tá? Eles estão sempre certos, a mulher é apenas isso que os homens permitem que elas são? Até quando as igrejas vão continuar colaborando com isso, perpetuando a desigualdade de gênero, restringindo os direitos das mulheres em suas normas internas, usando textos sagrados para justificar essa submissão cega, impedindo mulheres de ocupar cargos de liderança em ministérios? A Igreja Católica proíbe o sacerdócio feminino e limita acesso ao controle reprodutivos, como o uso de preservativos, pílulas e anticoncepcionais. Muitas igrejas evangélicas restringem o liderato feminino e defendem a submissão marital, limitam o papel das mulheres nas liturgias e assim podemos continuar descrevendo por horas e horas. Enfim, eu espero não ter sintetizado demais. Eu tive que deixar tanta coisa de fora que eu temo ter cometido muitas injustiças, mas espero sinceramente ter lançado um pouco mais de luz sobre um assunto que sofre tanto tabu, que muita gente se recusa a ver com mais clareza, que no feminismo estamos falando de pessoas, e onde há pessoas, há falhas, há exageros, há concepções que precisam de esclarecimentos, assim como tudo na vida, nada realmente é perfeito, e tudo precisa de ajustes, assim como a igreja, que é uma instituição muito mais antiga e até hoje, quantas divisões,
quantos pensamentos diferentes, quantas interpretações. Por que no feminismo, que é mais recente, não haveria muitos tipos igual à igreja? Ainda há muita coisa para as mulheres conquistarem. Mas eu pergunto, por que a igreja não pode estar ao lado delas nessa luta? Ao invés de criticar, por que não dá apoio? Não podemos encarar os dias de hoje de um modo anacrônico, ou seja, querer na atualidade que as coisas sejam como eram antigamente. É fácil, sabe, olhar para a Bíblia e buscar nelas textos que justifiquem um ponto de vista, mas a vida cristã é como a palha, e um dia tudo será provado pelo fogo, e só o que for justo permanecerá, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E encerro com a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26, 28 e a parte C do versículo 29, cujo compilado diz: porque todos vocês são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nisso não há judeus nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e herdeiros conforme a promessa. E, falando nisso, se somos cristãos, temos o dever de aprender a lidar com as diferenças e colocar o amor à frente de qualquer julgamento, como Jesus Cristo, que é o nosso padrão, fez um dia. E eu até cito aqui uma letra de uma música do Padre Zezinho, onde uma criança pergunta o que é preciso para ser feliz, e o Padre Zezinho diz o seguinte: amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Para nós é um começo, e que grande começo. No fim é isso, somos todos iguais. É o que eu penso. Paz.